A paz do Senhor. Hoje estaremos realizando a nossa leitura bíblica em Hebreus 10 e 25. A minha versão diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademostrando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Glórias a Deus. Hoje nós vamos falar de pessoas que conhecemos, amamos, compartilhamos momentos, lutas e até mesmo vitórias. Pessoas que em dado momento decidiram se desvincular da igreja e optaram por ficar em casa. E ali elas dizem que estudam a palavra. E o que nos chama a atenção, quando nós tentamos nos aproximar, essas pessoas mencionam que não estão tristes com Deus, mas com a igreja enquanto instituição. Essa semana, quando nós iniciamos a campanha de intercessão, que vai até o próximo dia 24 de novembro, aonde alguns estão orando à meia-noite, outros às 12 horas, outros nos 2 horários. Eu separei pelo menos 3 nomes de pessoas que estão afastadas da casa do Senhor para apresentar os seus nomes a Deus em oração e no final da campanha convidar para estar conosco na igreja. Pessoas que gostam, que tenham comunhão, que são importantes para mim, para você, para nós e para a igreja. Tente puxar na sua memória, meu prezado irmão, minha querida irmã, e você vai lembrar de pessoas que se desencantaram com a igreja, que se decepcionaram com a instituição formal, religiosa, e hoje elas permanecem a uma distância preventiva da experiência comunitária de ser igreja. Eu acho importante ressaltar que essas pessoas, em alguns momentos, até mesmo elas participam dos nossos congressos, dos nossos projetos ou dos encontros que elas têm interesse, mas essas pessoas não decidem-se por fazer parte do corpo de Cristo. E essas pessoas são almas preciosas para Jesus e para nós. Contudo, porém, entretanto, muitas dessas pessoas feriram e decepcionaram outras pessoas, e elas não se reconhecem como tal. Essas pessoas precisam perdoar e precisam ser perdoadas. E, infelizmente, essas pessoas se contentam em acompanhar as mensagens e as reflexões bíblicas pela internet e permanecem como observadoras, sem comunhão com as outras pessoas e sem compromisso com qualquer tipo de igreja. Oremos e oremos. Deus nos dê graça, sabedoria e discernimento para interceder, acolher, cuidar e acompanhar essas pessoas. Nós sabemos que muitas dessas pessoas acreditam que frequentar uma igreja não é tão importante assim. Elas acham que as pessoas têm coisas mais importantes para fazer do que passar 2 ou 3 horas na companhia de um monte de pessoas estranhas. Mas, na verdade, essas pessoas estranhas são os nossos irmãos, são as nossas irmãs em Cristo. E assim como nós, todos, em um dado momento, fizemos parte de um mundo pecaminoso. Mas pela graça de Deus nós fomos lavados, nós fomos purificados no sangue de Jesus. E como companheiros de viagem nesse mundo, tantas pessoas que se encontram afastadas como nós fazemos parte de uma família espiritual nessa jornada terrestre. Prezado irmão, cara irmã, caro ouvinte, a igreja é uma prévia da eternidade. E à medida que nós que seguimos a Jesus Cristo procuramos nos reunir para adorá-lo, nós nos tornamos o corpo de Cristo na terra de uma maneira muito profunda. Nós temos de ter consciência que não existe igreja perfeita,
nem pastores, nem obreiros, nem membresia e líderes perfeitos. Ninguém é perfeito. E sabemos que toda pessoa, ela precisa ser discipulada, ela precisa ser integrada a uma igreja, sendo submissa a uma autoridade e não abandonando essa igreja diante das adversidades, diante das intempéries dessa jornada terrestre. Tudo isso faz parte do nosso aperfeiçoamento espiritual, da nossa chegada aprovada na Canaã celestial. A Bíblia ordena que as pessoas congreguem, se reunindo como igreja, pois não se pode ser um membro do corpo de Cristo sem estar integrado no corpo de Cristo. Ou seja, a igreja, ela é composta de vários membros. Está registrado na primeira carta de Coríntios 12:12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Leia comigo João capítulo 15, seus versos 4 e 6. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Amém. Eu ainda acho importante mencionar que a igreja não sou eu, a igreja somos nós. E quero ressaltar que quando a gente acolhe, cuida, quando a gente tem comunhão, quando a gente pastoreia ou é pastoreado, quando a gente tem uma formação espiritual saudável, tudo isso é um caminho de serviço ao próximo, aquelas pessoas que estão afastadas. E esses caminhos, querido irmão, querida irmã, eles são possíveis, eles são plausíveis e eles são saudáveis para nós que somos igreja. Nós que estamos em campanha de oração por tantas pessoas únicas, especiais e importantes para suas famílias e para Jesus Cristo. Eu também quero ressaltar que a igreja ela é uma comunidade de pessoas e não de anjos infalíveis, que dentro da igreja acontecem encontros, desencontros, e isso se dá diariamente, e que nós somos pessoas falíveis, nós somos humanas e temos responsabilidades, e que em alguns momentos nós erramos o foco, mas Deus tem graça, tem misericórdia e nos socorre. Meu querido irmão, minha querida irmã, as relações, eu acredito que os relacionamentos dentro da nossa igreja, elas devem ser redigidas e norteadas pelo amor. Somados a esse amor, a igreja deve estar ainda um cuidado, que um dos maiores desafios nosso para evangelizar é olhar para aquelas pessoas que estão afastadas. Nós devemos buscar as pessoas, perdoar as pessoas e mostrar a essas pessoas que em algum momento elas também erraram, elas também precisam de perdão. E que quando essas pessoas conseguirem perdoar, elas não vão ficar mais prisioneiras daquelas pessoas que a machucaram e que elas estarão livres para viver uma vida pessoal e uma vida em comunhão com outras pessoas. Nós precisamos, meu querido irmão, minha querida irmã, minha querida membresia do Jardim Amazonas, viver a graça do perdão, da reconciliação, da confissão, da longanimidade, da paz, da submissão, do amor incondicional em busca do caminho de estar e ser igreja.
E isso é um grande desafio. Um desafio que pode ser concretizado através de uma jornada em comunhão, em unidade, uma prática que unidos podemos praticar no cotidiano da nossa igreja. E essa jornada, né? Ela depende de relacionamentos. Tanto os nossos relacionamentos pessoais, interpessoais, ou seja, de prestação de serviço na igreja, e sempre de uma forma muito serena, séria, trabalhosa. Eu penso, eu acredito que nós, enquanto igreja, devemos diariamente praticar e experimentar a reconciliação, a cura e o perdão. Volto a repetir, nós devemos acolher, cuidar, praticar a comunhão com todos os inseridos na nossa igreja e também os afastados dela. Paulo, ele fala em Efésios 4, do 1 ao 7, que o testemunho da comunidade é de ser igreja. E ele aconselha a que a gente encoraje os nossos irmãos. Leia comigo. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Efésios 4, do 1 ao 7. Amém. Glórias a Deus. Lembre, meu querido irmão, minha amada irmã, meu prezado ouvinte, um dia alguém nos buscou, cuidou de nós, confiou na nossa pessoa e nos fez um convite. Ore, ore e ora. E faça um convite a alguém depois de ter praticado a oração. Deus, com o seu imenso amor, graça, sabedoria, vai nos dar estratégia para que muitas almas estejam reconciliadas com o corpo de Cristo. Amém.